Por que a gente insiste em acreditar que nós temos um prazo de validade? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. Hoje, esse episódio que eu tô fazendo agora, ele é o último dos 20 anos, né? Eu vou fazer 29 anos nesse sábado. E desde os meus 27, 26, eu acredito, eu comecei a ter uma crise dos 20 anos, né? Que é aquela crise meio de identidade, a crise do que a gente vai fazer do futuro. E eu sinto que muitas pessoas da mesma idade do que eu, um pouquinho mais velha, ou no meio disso, passam por esse mesmo sentimento, por esse mesmo questionamento. E é por isso que eu quis trazer esse episódio. Eu sou muito reflexiva nos meus aniversários, embora eu goste muito dos meus aniversários, mas eu sempre me questiono o que me espera, né? Como uma bela pessoa ansiosa, eu fico sempre pensando no futuro. Mas dessa vez, nesse episódio, é a primeira vez que eu tenho um podcast. E nesse episódio eu não quero falar sobre o futuro, eu quero falar sobre as conquistas. Porque a gente insiste em pensar, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, mas eu quero fazer um ritmo diferente, eu quero olhar de uma forma diferente e ver tudo que eu conquistei até os meus 29 anos. E é uma idade muito louca, né? A crise de identidade, a crise dos 20 e poucos anos é muito louca porque eu conheço pessoas da minha idade que já é casada, já tem filho, já tem uma carreira super estável. E eu conheço outras pessoas da minha idade que mudaram de carreira ou que estão recomeçando alguma coisa. E assim, eu cresci, e eu acredito que você também, a gente cresceu numa fase, por exemplo, nós, geração Z, né? Porque eu peguei o primeiro ano da geração Z. Nós da geração Z, nós pegamos as comédias românticas, né, dos anos 2000. Aquelas comédias românticas que faziam com que a gente quisesse trabalhar com comunicação. Eu não sei se foi com você desse jeito, mas comigo foi assim. Graças a todas as comédias românticas, eu sabia que eu ia querer trabalhar com comunicação. Eu sabia que eu ia querer trabalhar com moda. Então foram coisas que sempre me motivaram. E eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu sempre fui muito fora da caixinha. Eu sempre fui uma criança extrovertida. E eu achava que a parte mais legal da infância era ser adulto. Eu brincava sendo adulto. Eu desde pequena eu sempre quis trabalhar com moda, eu sempre quis trabalhar com pessoas. Então eu tinha isso muito forte, muito claro dentro de mim. Tanto é que eu comecei a estudar moda, eu tinha 12 anos, eu era criança e eu já sabia o que eu queria fazer e eu sempre segui isso a minha vida inteira. Até que quando eu cheguei nos meus 26 anos, eu tive um problema muito sério na empresa, né? Então eu já falei várias vezes aqui no podcast quantas vezes eu já quebrei e quantas vezes eu recomecei. Só que uma parte que eu gosto muito quando a gente olha isso da nossa vida é que todas as vezes que a gente cai, a gente tem a possibilidade de crescer e recomeçar. E por mais que eu não goste tanto assim de recomeços e mudanças, eu sinto que eu aprendi muito durante a vida inteira. Então o ponto que eu quero trazer desse episódio é como nós somos ensinadas a acreditar que existe uma data limite para fazer as coisas. Porque eu, com os meus pais, com a minha idade, minha mãe já tinha 4 filhos, minha mãe já tinha uma família, já tinha tudo estruturado. E bem na nossa vez, tudo acontece. Aconteceu a pandemia, tá acontecendo guerra, a casa tá muito difícil de comprar. E aí um dia eu falei até pro meu namorado, falei, gente, eu tenho só 2 gatos e um MacBook. E um sonho pra fazer as coisas acontecer. Mas é claro que nessa crise de 20 e poucos anos, a gente entra muito nesse questionamento de, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que as coisas vão dar certo pra mim? E eu acredito, eu gosto muito de ter a esperança que vai dar certo. É claro que a gente é uma geração diferente, as coisas estão acontecendo diferente, o comportamento mudou, o mundo mudou. Só que o que vale a pena a gente pensar é como que a gente vai agir a partir de agora. Por quê? Eu falei das comédias românticas, falei de como foi a minha infância, de como a gente chegou até aqui, porque um dos meus filmes favoritos é o De Repente 30. Gente, eu amo esse filme, é o meu filme favorito da vida. E assim, eu insisto em olhar o mundo de uma forma muito romantizada, de que vai dar certo, a gente vai fazer dar certo. Tanto é que eu me acho meio boba quanto a isso. Mas assim, como eu posso me cobrar? Eu fui criada com os filmes de comédias românticas que falavam assim, nossa, nós mulheres no poder. E assim,
o filme, De Repente 30, ele chega num lugar importante pra mim, porque eu sempre quis, desde muito pequena, ganhar dinheiro. Eu sempre fui muito ambiciosa quando eu era pequena, juro pra você. Minha mãe, ela assiste o podcast, ela pode até comentar, que a primeira palavra que eu falei, não me julguem, foi dinheiro. Juro! E assim, eu sempre quis fazer dinheiro, sempre quis ser uma mulher de sucesso. E quando eu comecei a assistir De Repente 30, eu esperei a minha vida inteira pra ter 30 anos. Eu sempre olhei para as pessoas de 30 anos como pessoas bem resolvidas, com tudo pronto, maravilhosas, com dinheiro. Ai, nossa, sempre isso foi muito claro pra mim. E assim, eu amava a Jenna, eu queria ser como ela, e como ela traz autenticidade no filme, de a gente precisa se inspirar em pessoas reais. Então esse filme ele me atinge de diversas maneiras, e até a música Viena, né, me pega demais porque fala que, calma garota, tá tudo certo, você tá no ritmo. E eu acredito que a música Viena, ela pode ser a música da crise dos 20 anos, pra gente ir com calma, a gente tá indo bem. Porque não tem pressa, a gente não tá competindo com ninguém. E assim, a gente olha muito a nossa jornada muito com essa frustração de que, cara, a nossa família já tinha tudo resolvido. E com a gente tem um gato, um sonho, o máximo um celular um pouco mais caro pra quem trabalha com internet, ou um celular que a gente investe, porque, pô, é a única coisa que eu posso investir. Então, assim, eu sei como que entra, como chega essa frustração. E esse filme, ele me fez muito querer chegar aos 30 anos, porque eu sabia, né? Não sei se eu sei ainda, que 30 anos era a idade do sucesso. E agora que eu vou fazer 29 anos, eu sinto que não é tão romantizado assim. E é muito louco pensar que eu não me sinto tão adulta assim, na minha cabeça, assim, às vezes eu acho que eu tenho 18 anos. Eu falo isso para as pessoas, cara, eu não me sinto tão adulta. Eu não me sinto tão desse jeito como as pessoas falam, mas eu sinto que eu posso fazer muito mais coisas e eu posso aproveitar tudo que eu criei até aqui. Porque a gente insiste em acreditar que tem uma data limite. E quem disse que tem uma data limite? Quem disse que de repente 30, ou 30 anos é a idade do sucesso? Eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu tinha, em 2019, sei lá, assim, meu auge eu já tava um pouquinho mais de 20. Mas eu consegui antes, eu quebrei a minha marca lá com os 27 anos. Hoje eu tô recuperando minha marca de novo, hoje ela tá criando um ritmo que eu tenho mais maturidade. Então eu ganhei dinheiro, eu era muito imatura, eu achava que era muito fácil ganhar dinheiro, porque o digital proporcionava, falava que era muito fácil. E quando eu quebrei, eu falei, olha, não é bem assim. A vida não é um morango, não estou na Disney. E assim, essa quebra da marca me trouxe muita essa questão e essa autoconsciência de que ninguém vai me salvar, que a gente ainda insiste em pensar de, cara, como é bom ter um colo, né? Como é bom a gente poder voltar para os nossos pais e ter acolhimento. Mas chega uma fase adulta que a gente fala, cara, ou a gente se salva, ou ninguém vai vir num cavalo branco e vai salvar a gente. E quando a gente assume esse lugar de que só nós somos responsáveis sobre isso, é muito louco. A gente entra em vários questionamentos e mais a crise de identidade dos 20 e poucos anos. Então essa quebra me fez pensar que não tem uma data limite, não tem um prazo de validade para fazer as coisas. Eu tô com 29 anos, vou fazer esse 29 anos no sábado, e agora que eu tô recuperando a marca. Mas tem tantas coisas que eu quero conquistar e tem tantas coisas que eu já conquistei. Por exemplo, eu conquistei minha independência financeira um pouco mais nova, mas ainda não conquistei minha casa. E talvez tem muitas pessoas que já tenham conseguido conquistar a sua casa. E é isso que é muito louco, e eu fico vendo os meus amigos que cada pessoa tá no seu ritmo nesses 20 e poucos anos, antes dos 30. E ainda dá tempo de a gente fazer uma coisa nova. E eu quero até trazer um exemplo muito legal que aconteceu na minha família mesmo. Minha mãe tem 51 anos. E minha mãe começou a fazer mestrado. O meu pai já estava com 50 e poucos quando ele se formou na faculdade. Eu já mudei de carreira, eu sabia até os meus 22 anos, assim, até meus 21, quando eu saí do Brasil para estudar na Argentina para fazer pós em moda, eu sabia o quanto que eu queria estudar moda. E depois, voltando dessa pós, eu falei, cara, eu quero trabalhar com marketing. Então, assim, a gente nunca tem muita certeza das coisas que estão acontecendo. A gente meio que segue o fluxo, as coisas vão aparecendo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade sobre as coisas. Por exemplo, eu acho muito legal olhar pro meu namorado e pra minha cunhada,
que eles são muito desenrolados e eles nem fizeram faculdade, eles fizeram cursos de outras formas. E isso só me prova que não existe um único jeito de fazer as coisas e não existe só um caminho pra gente fazer as coisas. Tá tudo bem você querer recomeçar a sua vida com 50 anos, tá tudo bem você querer mudar de carreira aos 29, tá tudo bem você querer abrir uma empresa com os 21, tá tudo bem você querer ficar solteira aos 45, tá tudo bem você querer fazer mais uma faculdade. E assim, tá tudo bem se você quiser iniciar um hobby novo, se você quiser pegar aquela paixão que você tinha na infância e acessar ela de novo. Por exemplo, eu mesma, eu quero voltar a andar de patins, eu quero pintar mais. E eu já até falei aqui no podcast o quanto que eu gosto muito de aulas experimentais, né? Porque eu consigo experimentar coisas e ver se aquilo faz sentido pra mim. Então, a criança que eu era, que esperava que os 30 anos fosse a idade do sucesso, que esperava ter muito dinheiro, eu acredito que hoje ela consegue ver a Jaque de um jeito totalmente diferente, que o sucesso não é só dinheiro. E olha que é muito difícil assumir isso pra mim, porque eu sempre achei que o dinheiro era a única forma de a gente ser feliz. Tá bom que o dinheiro facilita e a gente pode falar de diversas coisas de privilégio, mas eu revisitando as coisas nessa última semana, perto do meu aniversário, que eu fico muito mais reflexiva, eu pensei, cara, como é muito legal pra mim, como eu acho que é um símbolo de sucesso ter os meus pais ainda. Como é legal ter um parceiro incrível como eu tenho. Como é legal poder trabalhar com a internet. Como é legal ter apoio da família. Como é legal eu poder trabalhar com uma coisa que eu gosto. Ter a flexibilidade com as coisas que eu gosto. Claro que eu não tô onde eu queria. Mas com certeza eu não tô onde eu comecei. E esse espaço, essa lacuna de tempo, pra mim é muito importante também. Porque valida sucesso. Então a gente. E aí me faz muito pensar até na música do The Climb, sabe? Da Hannah Montana. Que o processo é legal, a vista da montanha é muito importante, não só o pico lá. E me faz pensar muito nisso, que a gente espera muito tempo das nossas vidas e chegar ao momento certo pra gente estar pronto e ter uma data limite pra fazer sucesso. E, cara, a gente esquece que o sucesso, ele vem de muitos outros lugares e talvez você esteja fazendo sucesso agora e você não está reparando. E aqui eu tô muito falando de música, né? Então eu falei do Viena, falei sobre essa perspectiva e tem até uma música da Sandy que ela fala: sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Que eu tenho sonhos de adolescente, mas as costas doem. Então eu tô chegando perto dos 29 e nada mudou, assim, eu continuo a mesma pessoa, mas assim, eu sou a mesma, porém outra. Eu sinto que eu quero reconhecer mais as minhas conquistas. Então, antes de pensar no meu futuro, no que eu conquistei, eu quero muito agradecer a Jaque que chegou até aqui aos 29, que acredita que é o sucesso, mas eu também quero mudar essa perspectiva que o sucesso que eu tanto espero aos 30, eu já tô vivendo todos esses anos. Que sucesso foi poder ter a possibilidade de recomeçar minha empresa, recuperar minha empresa. O sucesso foi ter pessoas que me ajudaram nesse processo, que foi muito difícil. E também sucesso de poder estar viva e ter as pessoas que eu amo. Eu sei que parece clichê, mas às vezes a gente não olha pra isso, né? Às vezes a gente não olha a nossa jornada e pensa, pô, a gente se compara tanto com a jornada do outro, com o que o outro conquistou, e a gente esquece de olhar as nossas conquistas, e tão pequenas que são, sabe? Eu fico muito feliz de, por exemplo, ter voltado a treinar, porque eu pensava que era pelo shape, mas hoje eu penso muito que é sobre a minha saúde, porque o shape é a consequência. Eu fiquei muito feliz de ter parado de roer a unha. É loucura, né? Porque a Jaque, criança ansiosa, roía muito a unha. E hoje eu tenho uma unha que eu acho bonita e eu acho legal e eu fico muito feliz também. Então, assim, coisas pequenas também são conquistas. E essas pequenas conquistas fazem com que quando a gente chegue numa data... Não que tenha uma data limite, mas quando a gente olhe pra trás, a gente consiga reconhecer as nossas conquistas. E eu quero muito te falar nisso nesse episódio. Que você olhe e veja as conquistas que acontecem todos os dias. E que não tem uma data limite, não tem um prazo de validade. Você pode começar a hora que você quiser. Pode começar amanhã, pode começar depois, pode começar agora, inclusive. O que você quiser. Eu acho que a gente pode acessar essa liberdade e esse sucesso, essa idade de sucesso agora. Eu sei que eu tenho várias seguidoras de diversas idades, mas eu quero que vocês, nessa data do meu aniversário, o último episódio dos 20, né? Que agora eu vou entrar nos 29, os últimos dos 20, né? Meu último ano aos 20 anos. Eu quero muito que você reveja os seus sonhos e veja o que você quer fazer e perceba que pode ser muito mais simples. A gente pensa que é algo muito gigantesco, mas até o gigantesco ele começa de pouquinho, de tijolinho. Ai, é muito papo de coach, né? Mas é assim.
Para você alcançar aquele sonho, o objetivo maior, você vai começar pequeno e valorizar o pequeno. Isso eu aprendi muito nessa quebra da marca de por mais que eu não esteja nesse objetivo maior, todos os dias eu estou construindo algo que vai ser sustentável e duradouro e que no futuro eu vou ter orgulho. Eu não penso nas coisas agora só nessa sensação imediata, nessa parte do agora. Eu penso como que isso vai impactar minha vida, como que isso vai ser duradouro. E eu me sinto um pouco mais adulta agora, mas eu gosto de olhar a vida com mais leveza. Então, por isso que eu não me acho tão adulta assim. Eu brinco, eu quero fazer as pessoas rirem, eu amo Disney, eu choro com comédia romântica, eu canto ainda High School Musical, Camp Rock, amo Jonas Brothers, por isso que essa época de nostalgia me pega tanto, porque a gente pode reacessar as coisas que a gente gosta, que é aquilo que a gente acredita, e existe muito mais coisa que a gente pode fazer. Então que nesse episódio você saiba que você pode ser a mesma pessoa, porém outra, acessando os seus outros sonhos e que não tem prazo de validade. Que você comece agora, que você faça agora, para que você se sinta orgulho e que você olhe para aquela criança lá que você acessa, que hoje ela te acharia uma pessoa extremamente legal. Então hoje, perto dos meus 29, eu acho que a Jaque me acharia uma it girl. Eu acho que a Jaque me acharia incrível e talvez eu fosse a referência dela. E que legal poder ser a referência de mim mesma, acessar essa Jaque e falar, cara, o sucesso que você imaginava não é a mesma coisa, mas a gente fez muito sucesso e eu sei que a gente vai fazer mais. Eu conquistei muita coisa. E antes de pensar na lista do que eu quero conquistar, eu quero aproveitar o que eu curti, porque eu sei que a vida não para por aqui, a gente vai continuar e que a gente consiga aproveitar isso mais vezes. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo!